nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, neste momento, para te adorar e para te louvar, Senhor, para agradecer, Senhor, meu Deus, pelo teu infinito amor, pela tua infinita misericórdia, Senhor. Usa a tua serva, Senhor, com poder e com autoridade, Senhor, para que venha agora em nosso coração, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos, Senhor. Usa a tua filha, Senhor, meu Deus e meu Pai. E te agradeço, Senhor, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Feliz mais um dia na presença do Senhor. Para juntos aqui podemos adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e toda adoração. E eu louvo a Deus quando o Senhor coloca algo no nosso coração para nós ministrarmos e Deus confirma, né? E Deus aqui usou hoje a vida da missionária Dircilene, a vida da missionária Matilde, e eu me alegrei no Senhor, porque eu falei, Senhor, verdadeiramente o Senhor que me deu essa palavra. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite o livro de Romanos, capítulo de número 10, verso de número 13 até o 17. Glória a Deus. Romanos, capítulo 10, versículo de número 13 até o 17. Vamos estar aí fazendo a leitura da palavra do Senhor nessa noite. Já agradecendo ao meu Deus por mais uma oportunidade de estar nesse altar nessa noite ministrando a sua palavra. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aí lá no livro de Isaías, no capítulo 6, o verso 8, ele diz assim para mim e para você. Livro de Isaías 6, verso 8 diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? A igreja pode se assentar. Agradecer também ao nosso pastor, né, por nos confiar mais uma vez. Estar aqui adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Sou grata a Deus por tudo quanto Ele tem feito na minha vida. Glória a Deus. Culto de missão. Um culto de um tema específico, mas como já foi falado aqui nessa noite, muitas vezes não tão feito quanto tanto falamos. O Senhor, Ele quer que eu e você falamos da sua palavra, que eu e você falamos do Evangelho, do Jesus que salva, do Jesus que cura, do Jesus que liberta, que transforma e que o melhor de tudo leva para o céu. Mas quando se fala em missão, nós muitas vezes pensamos que a missão é somente ir, levar um panfleto, fazer uma visita e está tudo certo. Não, missão é muito mais além do que isso. E para você fazer isso, você tem que ter primeiramente chamado de Deus, propósito com Deus e renúncia de muitas coisas. Aleluia. Porque fazer missão é como a missionária Dircilene disse nessa noite: você não vai de qualquer maneira. Porque lá no campo você vai encontrar vários tipos de pessoas. E missão, ela se divide em 3 pilares: aqueles que são chamados para ir, aqueles que são chamados para contribuir e aqueles que são chamados para oração, para intercessão por aqueles que estão lá. Aleluia, Jesus. Não são todos que têm o chamado de ir.
Você pode falar de Jesus e você tem a obrigação de falar de Jesus. Mas você muitas vezes não tem o chamado de ir ao campo missionário. Porque é tudo muito lindo aos olhos de quem está de fora. Mas quem está lá lutando dia a dia, sabe o quão doloroso esse sacrifício é. Você querer viajar, ir para os lugares mais extremos do nosso mundo, vou nem colocar fora do Brasil. Vou falar aqui do nosso Brasil. Você querer visitar os lugares mais extremos que o nosso Brasil tem, extremos quando eu digo de extremas necessidades, de extremas pobrezas, de lugares que realmente o Evangelho ainda não chegou até lá, devido à dificuldade que é para se ter acesso a esses lugares. Ah, mas hoje a internet missionária, ela dispõe de tudo, mas se não tem como a pessoa, imagina a internet chegar num lugar desse. É difícil. A obra missionária é carente. Mas não são todos que têm o chamado de ir ao campo missionário. Vou muito longe. Temos um exemplo aqui, nossa missionária Dircelene. É maravilhoso o trabalho de evangelismo que ela faz. Mas pergunta para ela se é fácil. Pergunta para ela se lá fora, do mesmo jeito que ela encontra pessoas que te recebem, pessoas que escutam você falar de Jesus, pessoas que te dão atenção, pessoas que estão precisando de uma palavra ali de consolo, de conforto. Da mesma forma, ela vai encontrar pessoas que vão bater a porta na cara. Ela vai encontrar pessoas que vão entregar um folheto, vai amassar e jogar nos seus pés, como já aconteceu comigo. Ela vai encontrar pessoas possessas, endemoniadas. E se ela não estiver preparada? Ela vai passar vergonha. Então não é todos que foram chamados para o campo missionário. Temos que falar de Jesus? Temos. Temos que anunciar Jesus? Temos. Mas anunciamos Jesus de tantas outras formas. Aqui sempre é falado, nesse altar sempre é falado, o seu testemunho serve como salvação. E o seu testemunho serve para missão, porque muitas vezes você não precisa falar. A pessoa vai olhar para você e vai querer seguir o seu exemplo. Através de você, muitas almas podem ser salvas. Através da minha vida, muitas almas podem ser salvas. Aí tem aqueles que foram chamados para contribuir. Porque verdadeiramente tem pessoas que têm muitas e muitas condições de contribuir na obra missionária. Porque o missionário, quando ele está no campo, ele precisa financeiramente de ajuda. Porque ele tem suas necessidades pessoais, ele tem as suas necessidades para ajudar famílias que ali eles estão evangelizando. Eles precisam de alguém que contribua na obra do Senhor. Porque sem contribuição também ele não vai chegar até aquele lugar. Mas muitas vezes fechamos a mão para a obra missionária. Não queremos fazer. Não queremos contribuir. Não queremos ajudar. Eu não digo, irmãos, porque Deus conhece a necessidade de cada um. Deus sabe e conhece. Quando você não tem verdadeiramente, ou quando você tem e você não quer fazer. São duas coisas totalmente diferentes. E Deus sabe. Ele conhece. Ananias tentou enganar Jesus, tentou enganar Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. O campo da intercessão. Esse, se você não tiver e eu não estiver debaixo das orações da igreja, quando nós nos dispusemos a fazer a vontade de Deus, não vencemos o dia a dia das nossas vidas. Se o missionário que está lá no campo não tiver uma igreja orando pela vida dele, ele não vai vencer as lutas que ele vai encontrar lá. Se a igreja não estivesse orando por Pedro, Deus não tinha feito o rebuliço que fez. Então, para a obra missionária, tem aquele que foi chamado para ir, tem aquele que foi chamado para contribuir, e aquele que foi chamado para interceder. Aí, como a missionária Dircelene disse nessa noite, aonde Deus tem um chamado na sua vida? Qual dessas três áreas Deus chamou você para fazer a obra missionária? Porque se todos forem para o campo, quem vai contribuir? Aleluia. Ou se todos contribuírem, quem vai orar? Da mesma forma na casa do
Senhor. Se todos pregarem, quem que vai louvar? Ou se todos louvarem, quem que vai trazer uma palavra para mim e para você? Deus, Ele faz tudo muito certo. Ele não faz nada que vá deixar eu e você confundido. Ele vai fazer tudo muito perfeito. O nosso corpo, cada membro tem uma função. Olha que maravilha, olha como que Deus é detalhista. E na obra missionária não é diferente. Só que todos temos que trabalhar de mãos dadas. Independente se você foi chamado para ir ao campo, independente se você foi chamado somente para contribuir e você já está fazendo uma grande missão, independente se você foi chamado para ficar intercedendo por aqueles que vão, maior ainda é o seu ministério. Mas nós não podemos deixar de falar de Jesus. Seja aqui, seja onde for, o nome do Senhor ele tem que ser proclamado. Nesses últimos dias, a gente pode ver, a gente nota o quanto o nome de Jesus tem sido escandalizado. E não são pelos aqueles que estão de fora, não. São pelos próprios que estão dentro da casa do Senhor. Muitos que estão dentro de uma igreja, dentro de 4 paredes, achando que estão adorando a Deus. Mas que estão se enganando a si próprio. O pastor ontem trouxe uma palavra aqui no culto. E eu fiquei hoje, estava meditando, né? E ele falou sobre a tempestade ali, quando os discípulos se afligiram. Só que esqueceram que Jesus estava no barco. E nós muitas vezes esquecemos do tamanho do Deus que nós servimos. Aleluia. Só que muitos estão pegando esse Deus e querendo apresentar ele de qualquer forma para aqueles que estão aí fora. Aleluia, Jesus. E Deus ele não é qualquer coisa. Deus ele é o maior. Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é magnífico. E ele sempre será. Aleluia. Mas por esse evangelho distorcido que muitos aí estão pregando, e muitos estão achando que através dessa mensagem, dessa pregação distorcida, irão alcançar o céu, o Senhor do céu está olhando para a terra, e está faltando pouquinha coisa, igreja, para Jesus vir buscar a igreja do Senhor. Pouquinha coisa. Porque cada dia mais nós nos escandalizamos com alguma coisa que acontece, mas nós não tínhamos que ficar escandalizados. Porque isso tudo está na palavra de Deus. Tudo que acontece, Deus deixou escrito aqui para mim e para você. E quando eu falo que o ministério da intercessão, quando os missionários estão no campo, precisa ver, a missionária leu hoje aqui, o missionário Matinho, de Romanos 15, e o verso 30 diz assim: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Paulo aqui ele está dizendo que ele queria, que ele foi mandado, ele e Barnabé foram mandados para a obra missionária. Só que ele queria ir debaixo da graça. Ele precisava ir debaixo das orações daqueles que iam ficar na sua retaguarda. Ele fez a obra, ele viajou, ele pregou, ele falou. Mas se não tivesse alguém orando pela vida deles, talvez eles não teriam conseguido. E da mesma forma sou eu e você. Se nós não tivermos debaixo da oração da igreja, debaixo da graça de Deus, debaixo da unção do Senhor, eu e você não vamos. Porque ir de qualquer forma também não adianta ir. Não, hoje eu decidi, acordei e vou ali evangelizar. Não, não é assim, igreja. Tudo você tem que ter um propósito, você tem que se preparar, você tem que se colocar na presença. Porque, como eu falei, porque se for de qualquer jeito, eu e você passaremos vergonha. Porque muitas vezes alguém, o inimigo vai usar algum lá fora e vai confrontar eu e você não vamos saber dar uma resposta. Glória. E ele ainda vai olhar para mim, para você e vai dizer assim: mas você não serve a Deus? Que Jesus é esse que você serve? Então fazer a obra não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. A obra de Deus ela é séria, ela é perfeita, mas quando ela é feita com propósito, com dedicação, com renúncias
E essa é a parte mais difícil, igreja. Renunciar àquilo que faz essa carne infeliz. Renunciar àquilo que me afasta de Deus. Isso é a parte mais difícil. Por que muitos ainda não estão sentados nessas cadeiras? Porque não tem força de renunciar os prazeres deste mundo. Porque eles são ruins? Não são. Não são ruins. Porque eu sempre falo que se pecado doesse, ninguém pecava. Ele não dói fisicamente, ele dói a alma. Mas se doesse fisicamente, você não pecaria. Eu não pecaria. E renunciar aos prazeres é difícil. Até para mim e para você que estamos aqui hoje. Que eu e você estamos sujeitos. Não é fácil, igreja, fazer a obra do Senhor. E fazer missão é muito mais difícil ainda. Se eu e você não estivermos debaixo da graça do Senhor. É tudo muito lindo quando se fala, é tudo muito perfeito, é. Mas há muito sofrimento por trás de tudo isso. Há muita peleja, há muita lágrima, há muitas noites sem dormir, há muito jejum, há muita consagração. Aleluia. Para que eles vão ao campo e falem para essas almas que ali precisam de uma palavra de apoio, precisam de uma libertação. Porque existe muito aí fora que estão precisando de uma libertação. Aleluia. O Senhor, Ele não deixa eu e você confundido. Glória. E Ele jamais vai deixar. E eu louvo a Deus. Porque, como a missionária Dircilene disse, todos nós aqui temos lutas. Todos nós. Cada um de uma forma diferente. Eu tenho as minhas, vocês têm a de vocês. Mas todos nós temos lutas. Uma diferente das outras, mas temos. Mas todos nós temos um único Deus. Que tem cuidado de mim e de você. Que tem nos dado força, tem nos levantado, tem nos despertado. Tem nos sustentado, tem nos ajudado. Porque se não fosse Ele, nem eu nem você estaria aqui nessa noite. Aí você olha para mim e diz, missionária, mas você não sabe o tamanho da minha luta. E eu digo para você, você não sabe o tamanho da minha. Porque se você soubesse, você me ajudaria em oração. E da mesma forma, se eu soubesse a sua, eu te ajudaria em oração. A sua luta para você é muito grande, a minha para mim é enorme. Mas eu tenho um Deus no céu que tem cuidado. Eu sei que Ele já está movendo as águas. E no momento certo Ele vai fazer. Da mesma forma que eu creio que você também tem colocado as suas. E no momento certo Deus Ele vai responder as suas orações. Na casa do Senhor, eu vi uma frase e eu anotei aqui porque eu achei interessante. Na casa do Senhor, nenhuma função é maior que a outra. Não é porque eu sou missionária que eu sou maior do que quem não é e está sentado aqui na cadeira. Não é porque o pastor Adriano ele é maior do que você que está aí na cadeira. Não. Se o joelho não dobrar, as mãos não sustentam. E os pés não vão conseguir ir. Olha que frase, irmãos. Nenhuma função é maior do que a outra na casa de Deus. Se o joelho não dobrar e as mãos não sustentarem, os pés não vão conseguir ir. Aleluia. Nós temos todo o tempo estar na presença de Deus. Não é você andar de joelho, irmão, 24 horas, não. Até então, porque eu também não ia aguentar, né? Mas é você estar sempre conectado com Deus. Você não sabe a que hora o inimigo vai te afrontar. Você não sabe a que hora você vai passar por uma peleja. Estamos sujeitos a todos os momentos. Mas se nós estivermos conectados com Deus, todas as setas, todas as ciladas que o inimigo lança sobre a minha e a sua vida, vai ser repreendido em nome de Jesus. Porque temos um Deus maior do que tudo isso. Um Deus que cuida. Um Deus que zela.
Um Deus que tem guardado a minha vida e a sua. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E quando falamos em missão, todo mundo quer fazer. Todo mundo quer. Vai um dia, vai 2 dias. No 3º dia já começa a pensar. No 4º dia já para mim não dá. Do 5º em diante já desiste. Quando você não tem o chamado e você não está debaixo da graça de Deus. Porque quando você tem chamado verdadeiramente de Deus e você está debaixo da unção dele, você tem propósito com Deus, você vai na paz do Senhor Jesus. Porque você sabe que o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te sustenta. E nós temos exemplo que o maior missionário que existiu nessa terra foi Jesus Cristo. Ele já veio numa missão, que foi salvar eu e você. Ele já veio designado essa missão, a dar o direito de salvação para nós. E quantas outras missões que ele operou na terra? Ele curou, ele libertou, ele salvou, ele transformou, ele fez coisas grandes. Ele fez o cego ver, ele fez o mudo falar, o surdo ouvir, ele fez o morto ressuscitar. Aleluia. Aleluia. Ele entrou na casa de um publicano e trouxe salvação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A maior missão ele mostrou para mim e para você, que foi o amor dele naquela cruz do Calvário. Quando ele foi naquela última missão, que seria a sua última missão aqui na terra, morrer ali, por mim e por você, ali ele mostrou o imenso amor que ele tem pelas nossas vidas. E ele foi, sofreu, e hoje eu e você estamos aqui, adorando, exaltando e dizendo que ele é grande, que ele é maravilhoso, que ele é poderoso. E bom que ele foi na igreja. Porque se ele não tivesse ido, nem eu nem você estava aqui exaltando a ele nessa noite. Aleluia. O Senhor, ele é fiel. O Senhor, ele desperta eu e você todo o tempo. Muitas vezes nós não queremos dar ouvido àquilo que o Senhor tem falado. Aleluia. Muitas vezes, quando recebemos qualquer convite que seja para fazer algo para Deus, colocamos tantos empecilhos. Mas aí, quando nós queremos a nossa bênção, nós não queremos que Deus coloque um empecilho. Nós queremos para onde? Mas por que para mim fazer para Deus é mais difícil do que Deus fazer por mim? E nada daquilo que eu e você oferecer a Deus é Deus suficiente, tudo aquilo que Ele tem feito em favor das nossas vidas. Deus, Ele tem feito coisas grandes. Deus, Ele tem trabalhado. Muitas vezes não vemos o agir de Deus, mas Deus, Ele está agindo todo o tempo em favor das nossas vidas. Você não vê o livramento que Deus te deu hoje, mas Ele já te livrou. Ele já te guardou. Ele já te sustentou. Mas nós muitas vezes só queremos acreditar naquilo que os meus olhos enxergam. No sobrenatural de Deus fica meio difícil. É, Deus de glória. Mas sabemos, igreja, que os dias estão se findando. Aleluia. Sabemos que o tempo está próximo. O Senhor está às portas. E bem-aventurado aquele que encontrar disposto, com o coração aberto, a ouvir aquilo que Ele tem para falar para mim e para você. Não podemos parar, não podemos cruzar os braços, não podemos nos acomodar. E é isso que esse corpo aqui quer, que nos acomodamos. Porque eu sei, igreja, vai chegando muitas vezes a idade, querendo ou não, é da carne, o enfado chega. Tem dias que a gente está cansado. Tem dias que você não quer sair de casa. Tem dias que você quer ficar ali quietinho, bonitinho, deitadinho nesse friozinho aí. Tem? Que maravilha. O nosso corpo pede isso. E é lógico que vai pedir. E eu sei que vai ter dias que não vamos estar aqui. Porque nós deixamos a nossa carne vencer. Mas no dia que nós estivermos, vamos fazer o
pastor sempre fala. Adorar a Deus como se fosse o nosso último culto. Aleluia. Por quê? Porque hoje você está aqui. Ontem você não estava, mas hoje Deus te deu a oportunidade de você estar aí. Adorando, louvando, você já ouviu hinos maravilhosos. Você agora tem o privilégio de estar aqui sentado, ouvindo Deus falar. Então vamos adorar o Senhor. Não vamos deixar de dar honras àquele a quem toda honra merece. E muitas vezes nós vimos tão cansados, tão enfadados das lutas, das dificuldades do dia a dia, que nós muitas vezes não temos forças de adorar o Senhor. E é totalmente compreendido, igreja. Mas nós não podemos deixar a nossa carne vencer todos os dias. Nós temos que abater ela todos os momentos. E olhar para a cruz. Somente a cruz é quem vai dar força para mim e você sobreviver nessa terra. Somente a cruz é quem vai fazer eu e você permanecer com nossos pés firmados na rocha. Aleluia. Somente a cruz é quem vai fazer eu e você olhar para o céu e saber que daqui uns dias a nossa morada é lá. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu creio, Senhor. Não desista de Jesus. Porque eu tenho certeza que Ele não vai desistir de você. Aleluia. Ele jamais vai abrir mão de mim, de você. Glorificado é o nome do Senhor. Independente das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas transgressões, o Senhor, Ele vai cuidar. E Ele está cuidando. Ele está cuidando, Ele está zelando. E Ele está fazendo. E na hora certa, o sobrenatural de Deus vai acontecer. Então vamos guardar. Missão temos que fazer sim. Temos sim. É nossa obrigação aqui na terra. Nós aqui somos discípulos de Jesus. Jesus, ele começou com 12. Mas aí ele falou assim, não, eu vou multiplicar esse povo aí, porque 12 está pouco demais. Aleluia. Ele começou com 12. Eu e você podemos começar sozinho. Com mais um, com mais dois. Aleluia. Mas nós temos que fazer sim, é nossa obrigação, é nosso dever. Mas aonde Deus te chamar. Deus te chamou para o campo missionário? Então vai. Ora, apresenta a Deus e fala, Senhor, eu estou nas tuas mãos, o Senhor é quem me guia. Então vai, porque o Senhor, Ele te garante. Ah, mas Deus me chamou para contribuir. Contribua com amor, com alegria, com dedicação, que Deus vai triplicar na tua vida. Ah, mas o Senhor me chamou somente para interceder. Então ore. Ore, consagre, jejue por aqueles que estão lá fazendo a obra. Por aqueles que estão contribuindo. Porque eu sei que a tua oração, ela tem poder. Aleluia, Jesus. A tua fé, ela pode se juntar com a minha, se juntar com cada uma aqui, e Deus fazer o milagre acontecer. Achamos muitas vezes que não alcançamos. Mas a minha fé, junto com a sua, alcança grandes coisas. A palavra do Senhor diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. E quem te fortalece é Deus. Aleluia. Quem te sustenta é Deus. Se Ele não for, você não vai. Se Ele não fizer, você não faz. E se Ele não te mandar, você não vai. Glória a Deus. Aleluia. Então não deixamos Louvado seja Deus. de falar de Jesus. Quando você tiver uma oportunidade, porque muitas vezes queremos aquela chama do primeiro amor, está ardendo tanto no coração, que aonde muitas vezes chegamos já queremos. Não, irmãos, Deus, Ele prepara todas as coisas. Aleluia. Tem lugares e lugares para você falar de Jesus. Não é todo lugar que você vai que vai te dar a oportunidade que você vai falar de Jesus. Não, você também tem que ser sábio. Tem que ter sabedoria. Mas deu um brechinho, uma oportunidade, não perca. Ah, começou a falar alguma coisa, já entra com os dois pés na porta. E já fala de Jesus. Aleluia. Mas sempre com sabedoria. Eu tenho uma amiga, né? Ela é de um outro ministério. E assim, ela já falou para mim assim, ô Deise, você podia me dar uns ensinamentos bíblicos. Eu olhei para a cara dela e falei, filha, você sabe por que você está falando? Ela falou assim, não, porque às vezes eu vejo assim, você entende bem. Eu falei, não, mas eu entendo para mim.
Né? Ela falou, mas se você entende para você, você pode me ensinar. Eu falei, não tenho essa capacidade. Passou-se os dias, né? Depois eu pensei. Eu falei, Jesus, mas como que eu fui covarde, né? Ela querendo, às vezes, alguma palavra que eu dissesse ali, naquele momento que nós estivéssemos ali lendo a palavra, alguma palavra poderia transformar, quem sabe, mais a vida dela. Né? E eu falei, me acovardei. Eu falei, não, eu sei pra mim. Jesus deve ter olhado no sol e falado assim, eu não te chamei pra isso. Eu chamei pra você falar pro meu povo, não pra você guardar pra você. Tá fazendo que nem os falentos, vai enterrar? Os outros multiplicaram, você quer enterrar o seu? Né? E eu pensei, eu levei uma bronca de Jesus. Eu levei. Né? Mas enfim, eu sempre falo pra ela, eu falei, não, no momento certo Deus vai preparar e nós vamos sentar e a gente vai falar do amor de Jesus. Né? Porque eu sei que por mais que a minha sabedoria não seja como a de vocês, mas um pouquinho que a gente tem, a gente ensina aquilo que a gente sabe, né? E eu louvo a Deus por isso, porque se eu olhar para o meu passado lá atrás, e hoje eu me vejo aqui ministrando, falando do amor de Deus, aí você olha e fala, não, é somente Deus para transformar a vida da pessoa. É somente Deus para fazer o impossível na vida do ser humano. Aleluia. Porque outrora aos olhos humanos jamais eu estaria aqui. Aleluia. Mas nós como temos um Deus que mora aqui no nosso coração, que nós sabemos que daqui a uns dias nós vamos nos encontrar com Ele. Nós temos o prazer hoje de falar do amor dEle. Nós temos o prazer de falar que Jesus salva, que Jesus é maravilhoso, que Jesus faz coisas grandes sobre a minha e sobre a sua vida. Então, que não possamos nos acovardar. Não vamos fazer como eu. Vamos falar do amor de Jesus. Seja aonde você estiver, mas tendo sabedoria, entendimento, né, no momento certo, para que Deus venha honrar cada dia mais a minha e a sua vida. E que Ele venha nos levantar ainda mais com grande poder e autoridade, porque muitas vezes olhamos mulheres, homens pregando e a gente fala assim, eu queria ser que nem um fulano de tal. Não, Senhor, eu quero ser mais do que Ele. Porque se Ele pode, o Senhor também me capacita. Basta nós aqui, o nosso guia aqui. Está na nossa palma da nossa mão. Isso aqui não tem erro. Se a gente nos guiar por ela, a gente não perde o caminho. A gente acerta o caminho de olhos fechados. Aleluia. Amém? Que o Senhor possa cada dia abençoar mais e mais a vida de vocês. Que Deus venha cada dia nos despertar na obra dele. Seja para qualquer área, não somente de missão, mas qualquer área que Deus te levantou, faça com amor, faça com carinho, faça com gratidão. Porque eu sei que Deus ele vai honrar. Deus ele vai trabalhar. Porque se Ele te chamou, foi como a missionária diz, todos nós temos um chamado de Deus. Basta nós sabermos aonde Deus nos quer verdadeiramente. E eu sei que através disso, Deus ele vai trabalhar e vai fazer coisas grandes nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E que vocês continuem sendo esses mulheres, homens de Deus, valentes na obra. Porque eu sei que Deus ele vai fazer muito mais na vida de vocês. Amém? Deus abençoe grandemente. Eu agradeço a minha riquíssima oportunidade nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos amados irmãos.